Olá pessoal, tudo bom? É, Neil Gaiman, né? Eu tenho uma historinha para contar para vocês sobre Neil Gaiman. Primeiro eu vou mostrar o livro, né? Tá aqui, ó. O Oceano no Fim do Caminho, Neil Gaiman, tá? É, eu passei os últimos 10 ou 15 anos ouvindo muitos amigos, muitas amigas idolatrando Neil Gaiman, que é o autor favorito deles, é maravilhoso, é fantástico, é gênio, não sei mais o que e tal. É, eu, normalmente, muitas pessoas que falaram para mim sobre ele são pessoas cujo gosto literário para mim não me atrai muito. Mas algumas pessoas que falaram sobre ele têm um gosto literário que bate um pouco comigo. Então o que aconteceu? Eu comecei a comprar livros do Neil Gaiman. Nos últimos 10 anos eu comecei a comprar. Comprei vários livros. Esse aqui foi o último que eu comprei esse ano. E é o oitavo livro. Então eu já tinha comprado 7 livros dele antes. Mesmo sem ter lido nada, eu comprava os livros. Sempre que eu ia comprar um pacote de livros no Submarino, na Saraiva, na, nessas livrarias virtuais, tinha algum livro dele em promoção, eu pegava. Porque, não sei porquê, era um autor que eu falei, bom, é um autor que está interessado, tá na promoção, eu vou pegar. Vou estocando aqui, um dia eu vou ler. E aí, alguns dias atrás não, alguns anos atrás, uma amiga minha me falou que Deuses Americanos era era o melhor livro dele, o top dele. Eu li algumas resenhas também falando sobre isso, falei, bom, eu vou ler. É um livro que tem umas 400 páginas, 450 páginas, eu acho que é o maior livro dele, mas pelo menos o que tem mais páginas. E, olha, eu li, acho que não cheguei a 100 páginas e me encheu o saco, sabe, parei, não quis voltar. E aí passaram-se anos. E aí esse ano, novamente, então eu fui comprar um pacote de livros, tinha lá o Oceano no Fim do Caminho. Eu já tinha visto algumas resenhas sobre esse livro no YouTube, algumas pessoas já falaram sobre esse livro. Tem o pessoal que faz resenhas de vídeo no YouTube é fascinado por Neil Gaiman, né? Tem canais que fazem resenhas de todos os livros dele. Eu tinha lido esse livro aqui e eu vi muitas resenhas, inclusive de pessoas que não gostaram dos Deuses Americanos, como a Tatiana Feltrin, que tem o canal Teeny Little Things, eu acho. Teeny Little Things, que eu acho que é o canal que tem mais quantidade de pessoas inscritas, tem 170 e poucas mil pessoas. Ela também teve esse problema, ela começou e parou, o Deuses Americanos, e depois ela tentou de novo, foi até o final, leu tudo e não gostou. E o próprio vídeo dela falando sobre Neil Gaiman coloca este livro aqui como o melhor, ou entre os melhores do Neil Gaiman. Então eu falei, bom, já que eu comprei esse livro agora recente, ele parece ser um tema totalmente diferente do Deuses Americanos. Em vez de eu voltar a tentar ler Deuses Americanos, eu vou dar uma chance para esse aqui. Eu vou começar por esse aqui, que me parece mais interessante, talvez. A temática me interessou também. Então é isso, foi isso que eu fiz. Eu resolvi ler esse livro e gostei demais do livro. O livro você lê muito rápido, ele tem 200 páginas. Tem 205 páginas, você lê muito rápido. É muito interessante, ele te prende muito. Neil Gaiman realmente sabe escrever, é um escritor muito bom. Eu não vou dizer para você que ele é um clássico, que é um escritor do nível de Dostoiévski, de Shakespeare, de Dante, tá? Não vou chegar a esse limite. Mas para a literatura do século XX, principalmente para a literatura moderna, que ele é um cara que nasceu em 1960, está com 55 anos, então é um cara atual, né? Para a literatura contemporânea, ele é um dos grandes escritores. Vou dizer o seguinte, ele sabe contar bem a história. Ele sabe contar bem uma história. Então, isso já é um grande começo. Ele tem um bom background de conhecimentos também, né? Falar um pouco da vida dele. Ele nasceu em 1960 em Hampshire, acho que é Hampshire, na Inglaterra. Ele foi educado em várias escolas anglicanas.
Ele é jornalista e depois escritor. Na verdade, ele começou a ler muito cedo, com 4, 5 anos ele já aprendeu a ler. Ele devorava muito livros de fantasia, como Crônicas de Nárnia, Senhor dos Anéis, livros nessa pegada. E as influências dele até hoje são essas, né? As influências dele são livros de fantasia até hoje. Pelo menos a grande parte da sua obra é de livro de fantasia. E ele tentou publicar logo cedo, com 20 e poucos anos, ele já tentou publicar livros, não conseguiu. E acabou entrando na carreira de jornalismo, que acabou aproximando ele de outros autores e de editoras e tudo mais, que foi o que facilitou com que ele conseguisse depois publicar os seus livros. Então ele ficou amigo do Alan Moore, que é um quadrinista, um desenhista que fez vários HQs. Inclusive foi o cara que fez A Piada Mortal, que é considerado a melhor HQ do Batman, com a melhor atuação do Coringa. E outros caras, né? E ele se aproximou também do Terry Pratchett, que é um cara que faz também romances de fantasia e tal. E começou a publicar livros e foi um sucesso desde o começo, né? Então ele tem bastante livros. Ele tem muitos livros infantis também, tem alguns livros adultos. Acho que não chega a ser meio a meio, acho que ele tem mais livros infantis do que adultos. Tem livros em parceria com o Terry Pratchett. E eu acho que tem livros em parceria com outros, com outras pessoas também, com outros que eu não vou lembrar agora. Enfim, ele tem, além desse livro, ele tem Belas Maldições, tem Coisas Frágeis 1 e 2, tem o Deuses Americanos, que foi o que eu já contei, tem Coraline, tem toda a série Sandman, né, que é uma série em HQ, tem Os Filhos de Anansi, que supostamente seria uma continuação dos Deuses Americanos, mas na verdade é um dos personagens dos Deuses Americanos que continua, né, nesse outro livro. Enfim, tem bastante coisa. Mas eu vou falar desse Oceano do Fim do Caminho, que eu acho que foi o último romance dele publicado aqui no Brasil. E me chamou muita atenção, muita atenção. A história é o seguinte, um rapaz, uma pessoa de meia idade, um senhor de meia idade, vamos dizer assim, que retorna para a Inglaterra, ali, para uma cidadezinha do interior da Inglaterra, que tá acontecendo um velório ali. E ele participa do velório e tudo mais, e depois ele pega o carro e vai dar uma volta pela cidade. É a cidade onde ele cresceu, né? Onde ele nasceu e cresceu. E ele chega numa uma determinada casa, que seria uma casa meio que no final da rua ali, onde tinha uma fazenda. E foi ali que ele, quando criança, fez amizade com a Letty Hempstock, que era uma menininha que tinha 11 anos, na época ele tinha 7. E ele fez uma amizade com essa menina. Ele foi lá na fazenda, começou a olhar como é que estava a casa, ver as coisas. A casa onde ele morou mesmo já tinha sido demolida, tinha sido construído várias outras casas menores, que eram propriedades grandes, né? As incorporadoras compram, dividem em lotes e constroem casas menores para vender. Isso acontece no mundo inteiro, até no Brasil. Então, ele entra nessa casa e encontra uma das... Na verdade, essa amiga dele, a Letty Hempstock, ele tinha amizade com ela, que tinha 11 anos, e durante o decorrer da história, que eu vou contar depois, além da Letty, tinha a mãe e tinha a avó dela. Então eram 3 Hempstock. Então ele chega lá nessa fazenda, encontra uma das mulheres, conversa com uma das mulheres, que provavelmente era a mãe da menininha, e dá a volta no fundo da casa para chegar até o lago. É o laguinho. Esse laguinho, que era o que a menina chamava de oceano, essa amiguinha dele chamava de oceano na infância, é o tal do oceano no fim do caminho. E aí ele senta num banco ali de madeira, fica olhando para o lago e ele volta a ter 7 anos de idade. Então ele meio que assim retorna ao passado. Aí que começa o livro. O livro começa com ele na casa dos pais, com 7 anos de idade. Ele tem uma irmãzinha, tem o pai e a mãe. A mãe não trabalha, mas o pai começa a ter uns problemas de dinheiro e tal, não está rendendo tanto para manter aquela casa e tudo mais. Aí a mãe começa a ter que trabalhar meio período. E por conta disso eles contratam uma governanta, né, para cuidar dos filhos. Mas um pouco antes disso, ele trava amizade com essa menininha que mora numa fazenda e tem o oceano no fim do caminho.
Numa das aventuras, durante a estadia dele na fazenda, ele gosta muito da menina, ele se envolve em reinos fantásticos, vamos dizer assim. O livro mexe muito com o universo fantástico. É incrível como no século XX a influência da literatura fantástica, não sei se a influência é da América Latina em si, mas se você for ver a América Latina, a maioria dos melhores romances da latino-americanos e brasileiros também, eles envolvem o realismo mágico ou o realismo fantástico, que é a mesma coisa. Então você tem Cem Anos de Solidão, envolve realismo mágico, realismo fantástico. Você tem Cortázar na Argentina, tem Borges na Argentina. Aqui no Brasil você tem Murilo Rubião, J. J. Veiga no conto, Jorge Amado tem elementos fantásticos, Moacir Clear, enfim, todos, grande parte dos bons romances tem isso. Você pega na Europa, tem o Ítalo Calvino também, e tem muitos outros. O Neil Gaiman vai por essa pegada também. Ele entra na parte onde a realidade se confunde com a fantasia. Então, numa dessas aventuras do menino que não tem nome, o autor não tem nome, então dá uma sugestão de que esse romance é um tanto autobiográfico, porque o Neil Gaiman nasceu e morou mais ou menos numa cidade nesses moldes também. Então, dá a impressão de ter algumas lembranças, alguns toques autobiográficos. E numa dessas aventuras desse personagem menino de 7 anos com a Letty Hempstock, ele vai explorar uma área da fazenda ali que é habitada por seres sobrenaturais e tudo mais. E ele leva uma pontada no pé, uma espetada no pé. E quando ele volta para a casa dele, ele vê que tem um buraco lá, ele consegue extrair um bicho que tinha ali. E esse bicho, na verdade, de forma mágica, ele acaba se tornando essa governanta chamada Úrsula, que na verdade é um ser de outro plano, que se encarna numa forma humana e passa a aterrorizar ele, ao mesmo tempo que passa a bem que tentar destruir a família dele, porque ela tem uma fé com o pai, para fazer o pai trair a mãe e tal. Ao mesmo tempo apronta com ele e faz as coisas virarem contra, para os pais verem que ele é que é o bandido e não ela. Então, sabe aquela meio que aquela criatura que entra numa família para provocar a desarmonia? Então é isso aí. E aí ele, obviamente, ele precisa da ajuda da menina. Nessa parte do romance ele já percebeu que a menina tem poderes, é, poderes que não são humanos, poderes sobre-humanos, não só a menina, como a mãe e a avó. Ele chega até a desconfiar que a menina não é menina mesmo, que ela tem muito mais idade do que aparenta ter, não tem os 11 anos e tal. E na verdade a história dessas Lamp Talk, depois tem alguns flashbacks, mostra que na verdade eles vieram de outros mundos, na verdade eles vieram pelo lago, que seria um oceano, que seria meio que um portal para outros planos. Esse lago, que na verdade é o oceano, é um portal para outros planos. Então dali que eles vieram e dali que vêm muitas outras criaturas, digamos assim. Então esse oceano ou lago é o que faz o portal entre os dois planos, vamos dizer assim. E, bom, então eu não vou. Acho que tá bom, né? Se eu falar mais alguma coisa, pode ser que eu comece a contar coisas que eu não devo contar, né? Porque aí tira um pouco da graça. Porque o livro mesmo ele é muito interessante. E essas descobertas que você vai fazendo são bem interessantes. Neil Gaiman foi uma grande surpresa para mim, porque depois que eu comecei a ler Deus Americanos e parei, eu não sei se eu ia voltar para Neil Gaiman, e esse livro me levantou, esse livro me reanimou a voltar a pegar Deus Americanos e ler inteiro, até o final. Pode ser até que eu não goste, como a Tatiana Feltrin fez, ela começou e parou várias vezes, e depois foi até o final e acabou não gostando, o que é perfeitamente normal e plausível, não tem nada demais você não gostar não é nenhum tipo de heresia você não gostar de algum livro, de algum autor. Então é isso. Que mais? Essa talvez dê para fazer uma analogia. Eu fiz pelo menos essa analogia, não sei se ela procede ou não. Essas três personagens, que são a Letty Hempstock, a mãe e a avó,
São três personagens femininas que moram juntas, não tem nenhum homem na fazenda, só tem essas três mulheres. E elas parecem virem de outro plano, não terem a idade que elas aparentam, aquela carcaça assim, é só uma imagem humana do que elas são, na verdade elas seriam seres, não sei se imortais ou alguma coisa assim, mas seres de outro plano. Você pode fazer uma analogia com as moiras da mitologia grega. Quem são as moiras da mitologia grega? Isso aí não está no livro, tá? Essa foi uma analogia que eu fiz. Não quer dizer que isso proceda. As moiras são três mulheres, teoricamente, na mitologia grega, que controlam o destino humano, controlam os destinos dos deuses e das pessoas. Então elas meio que... Quem leu a história em quadrinho deve ter lido uma história em quadrinho que eu acho que era dos Vingadores, se eu não me engano. Muito antiga, claro, tem mais de 20, 30 anos. Em que você tem caracterizado assim, no céu, tem um caldeirão, e aí tem três bruxas bem velhinhas, assim, com roupa preta, com chapéu pontudo e tal. E elas têm um olho que elas vão trocando assim. E elas veem no caldeirão tudo que está acontecendo no mundo. E elas conseguem intervir se elas quiserem. Por exemplo, um determinado herói vai morrer. Então elas mandam uma magia lá, invertem aquilo lá, em vez daquele cara morrer. E elas mudam o destino das pessoas e do mundo. Então seriam entidades sobrenaturais que têm o poder de controlar o destino das pessoas. E no decorrer do livro você vê que tanto a Letty quanto a mãe e a avó, elas interferem em algumas partes do livro, em algumas partes do que está acontecendo, exatamente assim. Elas conseguem espantar e prender entidades que vêm de paranormais, elas conseguem recortar uma parte do tempo. Por exemplo, aconteceu uma coisa na sua vida. Por exemplo, vamos dizer que ontem aconteceu uma coisa na sua vida. Você ficou 3 horas conversando com alguns amigos. Aí aconteceu um negócio ruim lá, durante aquele período. Então você não quer lembrar daquilo lá. Ela consegue cortar a sua lembrança, cortar esse pedaço, como se fosse um rolo de filme. Você corta e junta. Então aquilo lá deixou de existir na vida. Aquilo lá, não, na verdade, não aconteceu, mas você ainda fica com a lembrança do que teria acontecido, que na verdade não aconteceu, porque quem estava lá nessa situação não vai lembrar que aconteceu. Então, as moiras faziam esse tipo de coisa na mitologia grega. E essas três personagens aqui, a família Hempstock, ela lembra esse tipo de comportamento. Pode ser que seja uma analogia que o Neil Gaiman fez, ou não. Eu sei que ele é estudante de mitologia, porque o próprio Deuses Americanos é um livro repleto de mitologia, não só grega, mas africana, nórdica, americana, de todos os povos. Então é um cara que estudou mitologia, então ele pode ter colocado esses personagens com esse objetivo. Eu não sei se colocou ou não, mas é um dado a mais que eu estou dando para vocês, tá bom? Então é isso aí, recomendo o Neil Gaiman. Pelo menos este livro, os outros eu ainda não li, mas este livro aqui realmente é muito bom. E é um livro para adulto, mas pela temática ser assim, 90% do livro se passa com o personagem tendo 7 anos de idade. É um livro que adolescentes podem ler com muito proveito também, tá bom? Se você gostou, dedinho para cima. Se você não gostou, dedinho para baixo. Se quiser se inscrever no meu canal, basta clicar na opção inscrever-se no canal. Lá vai ter uma opção de você selecionar para receber todas as notificações. Isso significa que toda vez que eu publicar um vídeo, você vai receber um e-mail do YouTube dizendo que tem um vídeo novo para você assistir, tá bom? Esse canal é um canal que eu mostro uma parte do meu trabalho de aulas particulares e palestras literárias. Se você tiver interesse, o e-mail está na descrição do vídeo, tá bom? Uma saudação e até a próxima.